Olá, tudo bem com você? Este nosso encontro vai ser uma continuidade da parte de concordância verbal que já começamos no vídeo anterior. Nesse primeiro vídeo que gravamos e que você já tem aí à sua disposição, tratamos, acima de tudo, da regra geral, que é a mais importante regra de concordância verbal. Aplicada essa regra geral principalmente em sujeito simples e alguns casos de sujeito composto, mas com predomínio no vídeo anterior de sujeito simples e as suas características, as suas peculiaridades, não é isso? Então, dei lá vários exemplos, ficou um vídeo bastante farto, bastante completo, quanto à concordância de verbo com sujeito simples e alguns detalhes bem curiosos que você pôde ver lá. E hoje o nosso trabalho vai ser voltado, acima de tudo, para a concordância verbal envolvendo o sujeito composto. Mas antes de eu entrar nos casos de sujeito composto e a concordância do respectivo verbo, eu quero lhe fazer uma pergunta envolvendo um tipo bem curioso de sujeito simples, eu diria. Você, quando vai a um casamento, por exemplo, e terminada ali a cerimônia do casamento, sempre aparece alguém dizendo: "Viva os noivos!" Bom, quando alguém diz "Viva os noivos", aí já tudo que vem vai ser lucro, né? Porque discretamente os noivos já se estrangulou aí um aspecto básico de concordância nominal. Como é que se coloca o artigo os e o substantivo noivo no singular? Então, no mínimo, os noivos. Mas mesmo que a pessoa diga "viva os noivos", estaria mesmo essa frase com Deus? Aí você tem o viva, que é o verbo viver empregado no subjuntivo, expressando aí um desejo, uma vontade. Essa espécie de oração que expressa desejo, vontade, é chamada esse tipo aí de oração optativa. E quando você fala "viva os noivos", aí está subentendida uma parte anterior que seria "tomara que", "eu espero que". E esse "viva" aí é o verbo viver empregado no sentido de desejar que seja, esperar que seja, seria mais ou menos esse sentido. Não seria o mesmo que você falar "tomara que os noivos sejam felizes". Espero que os noivos sejam felizes. Então veja, a pessoa verbal que constitui o sujeito aí é os noivos. Então não pode, na verdade, de acordo com a norma gramatical clássica, você falar "viva os noivos". Muito menos "viva os noivos", né? Essa aí já ficou fora porque é completamente estrangulada. Mas se você empregar pelo menos "os noivos", seria bom você entender que os noivos é o sujeito desse "viva". E o certo seria você dizer "vivam os noivos". Ou seja, sejam felizes os noivos, é isso que você está dizendo. Então isso é a norma gramatical clássica. Vivam as férias, vivam os dias de hoje. Então, quando você emprega esse verbo viver aí, com esses vários sentidos, o sujeito é esse elemento que vem após. E, via de regra, se trata de um sujeito plural. Então, é bom você entender essa flexão que acompanha essas construções. E não vai dizer "viva os noivos", muito menos, pelo amor de Deus, "viva os noivos", né? Cá para menos que seja aí uma farra violenta, em que a pessoa deixa de lado tudo quanto é compromisso com o ato de falar, não é isso?
E atualmente existe uma certa tendência de se tratar esse presente do subjuntivo na forma viva, de se tratar isso aí como se fosse uma interjeição. Então, há aqueles que aceitam você falar viva os noivos, entendendo esse viva como interjeição. E se a interjeição, esse viva, perdeu o aspecto de verbo. Mas cá para nós é muita forçação de barra. Então, siga a gramática clássica e diga corretamente: vivam os noivos, vivam as férias, vivam os dias de hoje e assim por diante. Então, dado esse recado aí, envolvendo acima de tudo essa construção com o sujeito simples, não é isso? Vamos agora então partir para os casos de concordância verbal com o sujeito composto. Mas antes mesmo até de eu começar com você, eu quero lembrar que nós temos 2 vídeos aí já postados, muito curiosos sobre concordância verbal. Um deles tem o título Conjugação de Verbos, quando eu mostro a formação dos derivados do presente indicativo, que são exatamente o presente do subjuntivo e os 2 imperativos. E ali eu cuido muito da concordância de verbo, envolvendo principalmente o tu e o vós, que são segundas pessoas extremamente clássicas e com as quais você tem que tomar o maior cuidado possível. Por isso que existe esse vídeo específico chamado aí a conjugação de verbos. E um outro vídeo também tratando de concordância verbal com o título Havia ou Haviam. Ali eu trato acima de tudo do comportamento dos chamados verbos impessoais. Entre eles, o famoso verbo haver, que constitui uma pedra no sapato de muita gente que fala e escreve por aí afora. Então, quer dizer, você, além desses vídeos de concordância verbal que eu estou fazendo agora, você já tem 2 outros, que são esses que acabei de falar, e que eu gostaria que você acessasse se ainda não acessou. Por favor. Então, vamos aos casos de concordância verbal com o sujeito composto. Está aí para você essa sequência. Eu separei aí 8 casos bem curiosos. O número 1 seria o sujeito composto, está aí para você, de pessoas gramaticais distintas, ou seja, diferentes, pessoas gramaticais distintas entre si. Lembrando que o discurso trabalha com 3 pessoas gramaticais. A primeira pessoa, eu ou nós, que é a pessoa que fala, digamos. A segunda pessoa, tu, vós, com quem se fala. A terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, de quem se fala. Não é isso? Então, a concordância do verbo com essas pessoas gramaticais vai acontecer seguindo o domínio desta ou daquela pessoa sobre as outras. Aí está, como é que isso se dá? Então aí está bem clara a regra para você, que quando há diferentes pessoas gramaticais, está escrito, o verbo vai para o plural da pessoa que prevalece. Agora, como é que é esse negócio de pessoa que prevalece? Aí está escrito assim, a primeira pessoa, eu ou nós, quer dizer, eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, então, havendo primeira pessoa, eu ou nós, essas pessoas prevalecem. Ou seja, a primeira pessoa, vamos até separar aí, né, isoladamente, separar, fazer um isolamento. Eu ou nós, vamos trabalhar ou. Então, a primeira pessoa prevalece sobre todas as outras pessoas, levando o verbo para a primeira pessoa do plural, que é a forma nós. Então, quando no sujeito composto houver eu ou nós, no plural, o verbo vai ficar na primeira pessoa, que é o nós. Aí, exemplos bem claros para você. Ó. Eu e tu temos muito a ver um com o outro. Olha, eu, primeira pessoa, tu,
segunda. Então, a primeira prevaleceu sobre a segunda e o verbo foi para a forma temos, que é a primeira pessoa do plural. Então, você não pode dizer eu e tu tem. Eu e tu tem muito a ver um com o outro. Eu e tu tem. Não, eu e tu, se você somar, daria o quê? O nós. Temos, portanto. Número 2. Já tem um nós aí de cara. Ó. Nós e os convidados. Os convidados, se você transformar em pronome, seria eles, né? Nós e eles, os convidados. Então, se você tem primeira pessoa do plural aí de cara, você já sabe que vai ficar o verbo concordando com essa pessoa que prevalece. Então, nós e os convidados ficamos presos no aeroporto por mais de 2 horas. Então, nós e os convidados. Quer dizer, a primeira pessoa, nós, prevaleceu sobre a terceira, que é os convidados, equivalente a eles. Então, prevaleceu a primeira pessoa no plural do verbo. Ficamos. Então, jamais você iria inventar moda aí e falar nós e os convidados ficaram. Muito menos ficou, pelo amor de Deus. Então, ficamos. Continuando esse predomínio de pessoas sobre a outra. Então, a primeira prevalece sobre todas. E agora, a segunda, vem aí para você, a segunda pessoa, tu, vós, a segunda pessoa prevalece sobre a terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Então, havendo segunda pessoa, tu ou vós, e terceira pessoa, quer dizer, aí não tem primeira pessoa, aí o verbo vai para a segunda pessoa do plural, que é o vós. E isso é um Deus nos acuda, porque ninguém sabe trabalhar com vós. Então veja aí os exemplos. Tu e teu amigo, olha só, tu, segunda pessoa, teu amigo é ele, terceira pessoa. Então a segunda prevalece sobre a terceira e o verbo vai ter que ir para a forma vós. Então olha aí como é que é a forma clássica. Tu e teu amigo me pareceis falar a verdade. Ou seja, somando tu e teu amigo dá vós, a segunda pessoa do plural. Por isso que é pareceis. Tu e teu amigo me pareceis falar a verdade. Daqui a pouquinho eu faço uma observação aí sobre o comportamento atual. Você vai ver. O outro exemplo que vem, já tem o vós aí no meio, ó, vós e vossos vizinhos, ou seja, vós e eles, vossos vizinhos. Então eu já sei que a segunda pessoa do plural, que é o vós, vai prevalecer sobre a terceira pessoa do plural, eles, que corresponde aos vossos vizinhos. Então, vós e vossos vizinhos sereis convocados como testemunhas. Então, vós sereis. Então, envolvendo o vós é sempre um problema sério, porque hoje esse pronome praticamente faz parte da história da língua. Mas está aí. Se você empregar segunda pessoa e terceira pessoa, a forma clássica é a segunda prevalecer sobre a terceira e o verbo ficar na forma vós, como acabou você de ver. Olha esse terceiro exemplo aí dessa sequência. Tu e tua namorada pretendeis casar em breve? Olha, tu, segunda pessoa. Tua namorada seria ela. Então, segunda e terceira pessoa. Então, prevaleceu a segunda sobre a terceira, por isso que vai para a forma vós. Pretendeis casar em breve? Aí agora vem para você essa observação. Está aí essa observação. O que é que ela diz? Como a linguagem atual costuma evitar o vós e usar você em vez de tu, aceitam-se concordâncias alternativas com verbo em terceira pessoa do plural nos casos referentes a tu. Olha, por que eu estou dizendo nos casos referentes à tua que atualmente há uma tendência de aceitar a terceira pessoa do plural? Porque o vós não tem como. Primeiro, praticamente ninguém usa. E se alguém se meter a usar o vós, que faça
a concordância extremamente clássica, que é exatamente com a segunda pessoa do plural, com o vós, né, que é a segunda pessoa do plural. Então, esse é mais para o emprego do tu. Como, por exemplo, essa frase que até já apareceu lá em cima. Olha só a tendência moderna como é. Tu e teu amigo, tu e ele, atualmente admite-se falar, me parecem falar a verdade, em vez de pareceis. Até porque, atualmente, só se usa mesmo é o tu. O vós praticamente não se usa, nem mesmo no sul do Brasil, onde se usa até adequadamente o tu. Mas o vós, rarissimamente alguém vai usar vós. Então, por isso que essa observação aí ficou para se aceitar a terceira pessoa do plural no caso de tu como segunda pessoa, não envolvendo aí o vós. Mas atualmente o pessoal também fala tu e seu amigo. Tu e seu, olha, seu não é para tu é teu, como está aí. Mas como há essa tendência de tratar o tu como se fosse o você, então é por isso que se aceita, assim, miseravelmente essa terceira pessoa do plural aí. Mas isso não é muito de acordo com a gramática clássica, não, tudo bem? A gramática clássica seria certinho você falar tu e teu amigo me pareceis falar a verdade, como surgiu aí na frase de cima. Então você acabou de ver aí a concordância do verbo com o sujeito composto constituído de diferentes pessoas gramaticais. Você percebeu que a concordância do verbo se dá de acordo com a pessoa que tem predomínio sobre as outras, nessa sequência que acabamos de enfocar. O segundo caso de sujeito composto. Aí está dizendo para você que é o caso do sujeito composto posposto ao verbo. Você já viu isso em momentos anteriores, até no vídeo passado eu abordei isso. Não é segredo nenhum. Você sabe que quando o sujeito é composto e vem depois do verbo, ou seja, o posposto, ocorre a concordância com todos os núcleos ou apenas com o núcleo mais próximo. Isso não é novidade, você já viu. Portanto, olhe aí os exemplos. Eu quero que você preste bem atenção, bastante atenção a estes 3 exemplos que vêm aí. Olha só, sairemos ela e eu para uma balada hoje à noite. Olha, por que você disse sairemos? É a primeira pessoa do plural. Porque o sujeito é constituído por ela e eu. Você tem ela, que é a terceira pessoa, e tem eu, que é a primeira. Você acabou de ver lá em cima que a primeira pessoa prevalece sobre as demais pessoas. Havendo primeira pessoa, o plural é com o verbo em primeira pessoa, como está aí, ó, sairemos. Então, isso é a forma extremamente clássica. Mas você tem 2 outras opções aí com o sujeito posposto, como está aparecendo aí, que é esse enfoque que estamos fazendo. Eu poderia também dizer essa frase seguinte, ó, sairá ela e eu para uma balada hoje à noite. Você, quando diz isso, concordou com o núcleo mais próximo, que no caso é ela. Aceita-se isso atualmente. Como também na terceira frase, você concordar com o mais próximo, que é o eu. Sairei eu e ela para uma balada hoje à noite. Agora, discretamente, eu já falei para você e reforço. Sempre que puder concordar com todos, concorde que é melhor. Nessas 3 construções, sinceramente, a primeira, sairemos ela e eu para uma balada hoje à noite, indiscutivelmente é muito mais poderosa. As outras 2, concordando com os núcleos mais próximos, porque o sujeito composto está depois do verbo, são aquelas frases, eu diria, mais ou menos, que a gente aceita, a gente engole, mas a melhor, a mais clássica é a primeira construção. Repito para você, sempre que puder concordar com todos ou com o mais próximo, concorde com todos, que é melhor. O terceiro caso de sujeito composto está aí para você. É aquele constituído de palavras sinônimas
ou quase sinônimas. Aí o verbo vai ficar no singular, é claro, porque palavras sinônimas ou quase sinônimas, a ideia é a mesma, é uma ideia absoluta. Então, por isso que o verbo fica no singular. Por exemplo, paz e amor é essencial. O sujeito é composto, paz e amor, e até está antes do verbo. O normal de sujeito composto vindo antes do verbo é levar o verbo para o plural. Mas como paz e amor são palavras que se equivalem, ou seja, não há amor sem paz, nem paz sem amor, então essas duas palavras praticamente se equivalem, não há necessidade de você flexionar o verbo. Está bem? Assim como essa próxima, o amor e a felicidade há de vencer. Veja que entre felicidade e amor há praticamente uma correspondência absoluta de ideia. Quer dizer, não há amor sem felicidade, nem felicidade sem amor. São palavras que se equivalem. Por isso, há de vencer e não hão de vencer. Veja aí o há do verbo haver, há de vencer. Se você misturasse esse há com o vencer e formasse um verbo só ao contrário, vencer há daria o vencerá. Então, o amor e a felicidade há de vencer, o que seria a mesma coisa de você falar vencerá. O quarto caso do sujeito composto. Aí está escrito para você, com núcleos em ordem gradativa. O verbo ficará também no singular. Até porque quando os núcleos aparecem em ordem gradativa, eles aparecem separados sempre por vírgula, assim dando uma espécie de individualidade para a ideia. Então, por exemplo, quando você fala aí de uma forma sequenciada, uma palavra, um gesto, um olhar, bastava. Então você veja que existe palavra, gesto, olhar. Isso é uma forma meio gradativa, mas independentemente de ser gradativa, é uma forma cujos núcleos separados por vírgula têm um caráter individualista. Seria como se você falasse uma palavra bastava, um gesto bastava, um olhar bastava. Então a tendência nesse caso aí, por causa da sequência coordenada, bem definida com as vírgulas, é você fazer o isolamento da ideia e, por isso, deixar o verbo no singular, que é bastava. Além de ser realmente uma sequência em forma gradativa. Como você vai ter também aí com o próximo exemplo. O trabalho, a dedicação, o esforço enobrece o homem. A mesma coisa, uma sequência coordenada, separada com vírgula, dando uma ideia de individualidade dos núcleos, além do que uma certa gradação. Então, verbo no singular, não se flexiona o verbo nesse caso aí. O número 5, o sujeito composto com núcleos representados por infinitivos verbais. Quer dizer, o sujeito composto representado por infinitivos verbais. Vamos lembrar com você que os infinitivos verbais são representados por essas terminações aí, ar, ir, or. Por exemplo, andar, vender, partir, compor, são os infinitivos. Os infinitivos são as formas verbais que aparecem lá no dicionário quando você vai consultar qualquer verbo que você queira. O dicionário aponta o infinitivo. Eu até já disse em outro vídeo meu que dicionário não aponta, por exemplo, gerúndio nem particípio. Então, das 3 formas nominais, o dicionário aponta para você o infinitivo, que tem essas terminações, ar, ir, or. Então, quando o sujeito composto é representado por infinitivos verbais, olha o que diz a regra para você. O verbo ficará no singular, menos quando forem infinitivos antônimos, o que leva o verbo para o plural. Então, bem claro para você. Sujeito composto constituído por infinitivos verbais, verbo no singular, a menos que esses infinitivos sejam opostos, antônimos. Aí, por exemplo, beber e fumar tem algum valor nutritivo? Olha só.
o sujeito desse tem, beber e fumar, tem algum valor nutritivo? O beber e fumar é o sujeito, representado por dois infinitivos, um terminado em er, outro terminado em ar. Agora, não são palavras antônimas. Beber não é antônimo de fumar, aliás, um anda muito pregado com o outro, né? Não são antônimos. Então, o sujeito constituído de infinitivos verbais que não são antônimos. Então, o verbo ficou na terceira pessoa do singular, que é esse tem aí, por isso que ele, inclusive, está sem acento. Porque se eu colocasse acento aí, seria o tem terceira pessoa do plural, que não é o caso aí. Então, o tem sem acento. O tem que leva acento é terceira pessoa do plural. Aí vem o resto da frase. Por que então existem tanto os que bebem e fumam? Isso é um resto apenas para complementar, mas a nossa flexão verbal que interessa está na forma tem, encaixada aí nessa regra envolvendo o sujeito composto com núcleos representados por infinitivos. Agora veja essa próxima frase, este próximo exemplo. Compor e descompor fazem parte da rotina de quem escreve. Olha, compor e descompor são dois infinitivos terminados em or, são dois infinitivos antônimos. Compor é o contrário de descompor. Então, como são infinitivos antônimos, o verbo foi para o plural. Aí você não pode dizer faz, e sim fazem. Combinado? Então, bem clara essa regra aí do sujeito composto constituído por núcleos representados por infinitivos verbais. O sexto caso, o sujeito composto constituído dessas expressões um e outro, nenhum, nem outro. O que é que diz a regra para você? Que o verbo ficará indiferentemente no singular ou plural. Aí vem essa observação. Com essa expressão um e outro, pode acontecer isso que a observação traz para você. Se depois de um e outro vierem um substantivo e um adjetivo, este ficará no plural e aquele no singular. Aí você tem que entender bem o emprego de retomada caracterizado pelos pronomes demonstrativos este e aquele. Quando se tem dois antecedentes, que é o caso aí, você tem dois antecedentes. Quais são? Substantivo e adjetivo. Quando há dois antecedentes, você emprega o este para o mais próximo e o aquele, aquela, tal, para o mais distante. Então, quando eu falo este, eu retomo o adjetivo. Então, este ficará no plural. Então, você já sabe que é o adjetivo. E aquele é o substantivo, fica no singular. Então, com essa expressão um e outro, pode acontecer aí. Se houver apenas substantivo, ele fica no singular, mas se vier um adjetivo acompanhando essa expressão, o adjetivo vai para o plural. Aí vem agora os exemplos. Olha, veja o primeiro. Nenhum nem outro, você pode dizer é meu irmão ou são meus irmãos. Facultativo. Tanto faz aí. Olha o outro exemplo. Nenhuma nem outra testemunha falou ou falaram a verdade. Perceba que nesse caso aí apareceu o substantivo, que no caso é testemunha. Então esse substantivo ficou no singular. Tá bem? Ficou aí no singular. Agora que vem a expressão que permite o adjetivo que acompanha o substantivo vir no plural. Mas não é com a expressão nenhum nem outro, é com a expressão um e outro, que no caso aí está na forma feminina. Uma e outra coisa juntas não dariam mesmo certo. Então veja, o substantivo coisa ficou no singular e o adjetivo juntas no plural, seguindo exatamente o que essa
observação determina para você. Então, não é com as duas expressões esse comportamento aí. Aquela observação de cima é apenas quando aparece a expressão um e outro, ou uma e outra, quer dizer, masculino ou feminino, isso depende do contexto. Combinado? Agora vem o caso de número 7, que é o sujeito composto com núcleos ligados por ou nem. Isso me dá duas opções de concordância. Olha o primeiro detalhe. Se houver exclusão, o verbo fica no singular. Como, por exemplo, Pedro ou Paulo será escolhido como síndico. Pedro ou Paulo será escolhido como síndico. Esse ou excluiu, ou seja, não são os dois que serão escolhidos como síndico, apenas um dos dois. Olha o outro exemplo. Nem Pedro, nem Paulo será escolhido como síndico. Aí apareceu o nem, mas aí, no caso, excluindo os dois. Então, a exclusão determinada pelo nem é diferente daquela determinada pelo ou. O ou excluiu um dos dois. Agora, quando você fala nem Pedro nem Paulo, há exclusão dos dois. Mas o importante é que, havendo exclusão, com os núcleos ligados por ou por nem, havendo exclusão, o verbo fica no singular. E, em segundo lugar, vem aí para você, se não houver exclusão, o verbo fica no plural. Olha aí, chuva ou sol não atrapalharão meus planos. Veja que esse ou não exclui. Ele não é só a chuva ou só o sol. Ambos não atrapalharão meus planos. Então não há exclusão. Portanto, o verbo ficou no plural. Olha o outro, nem a pesca, nem a caça o divertem mais. Perceba que, nesse caso aí, você não está excluindo pesca nem caça. Ambas as coisas não o divertem mais. Então, quer dizer, veja você que o que determina esse tipo de concordância é você entender o contexto. Havendo exclusão, verbo no singular. Não havendo verbo no plural. Mas eu volto a insistir com você numa coisa que falei muito. O contexto é fundamental para você aplicar as regras envolvendo estes assuntos aí. Aliás, em português não existe regra que entre em desacordo com a lógica contextual. Então entenda a lógica contextual e você entenderá muito bem como aplicar a regra ou como entender a regra que foi aplicada. Esse foi, então, o caso número 7. E para encerrar o nosso encontro de hoje, o número 8. O sujeito constituído por núcleos concentrados nos pronomes ou nas locuções. Tudo, nada, nenhum, ninguém, cada um, cada qual. Tudo, nada, nenhum, ninguém são pronomes. Cada um, cada qual são duas locuções. Por isso que eu coloquei aí em cima para você pronomes / locuções. Então, quando os núcleos do sujeito composto forem concentrados nesses pronomes ou nessas duas últimas locuções que aparecem aí, o verbo fatalmente ficará no singular. Como, por exemplo, chuvas, trovões, tempestades. Nada metia medo naquele homem tomado por uma fé inabalável. Então você veja, o sujeito é chuvas, trovões, tempestades. É composto, inclusive, de palavras plurais. Mas tudo foi concentrado no pronome nada. Então o verbo concorda exatamente com esse pronome. Esses pronomes e essas locuções que aparecem nesses exemplos, e neste caso de número 8, representam em português o chamado aposto. O aposto resumidor, ou seja, os núcleos são resumidos numa palavra ou numa locução. Como essa palavra ou essa locução tem comportamento singular, o verbo vai ficar exatamente no singular. Isso, então, repito com você, é o famoso aposto resumidor.
Olha o próximo exemplo. A nós, o burro, o sino e o preguiçoso, sem pancada, nenhum faz seu ofício. Olha, o sujeito composto, a nós, o burro, o sino e o preguiçoso, inclusive composto por 4 núcleos, mas foi tudo sintetizado no pronome indefinido que representa o aposto nenhum. Portanto, nenhum faz seu ofício. E para encerrar, esse último exemplo aí, ó, vizinhos, amigos, parentes, cada qual pensa mesmo só em si. Então, os núcleos do sujeito foram sintetizados nesse cada qual, que é um elemento de estrutura singular. Portanto, pensa, não tem como ser pensam. Verbo no singular quando aparecem essas expressões que sintetizam os núcleos do sujeito. Um abraço para você. No próximo vídeo iremos ainda abordar várias curiosidades sobre concordância verbal. Tudo de bom. Até lá.